Oi, gente. Esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo para falar de antropologia. Eu espero conseguir fazer isso de um modo fácil e acessível para todos. E a ideia é fazer um esforço para traduzir os conceitos, né? Já que a antropologia, como todas as ciências, opera por conceitos e muitas vezes os conceitos são grandes palavrões difíceis que assustam a gente, e eu vou tentar traduzir um pouco para que o debate seja acessível para todos. E nesse vídeo a gente vai falar da escola evolucionista em antropologia. E não vai ser um vídeo só, eu vou fazer mais um outro vídeo sobre esse tema, e a ideia é que nesse de agora a gente introduza os principais debates dessa escola, e no segundo vídeo a gente dê continuidade ao debate e faça links com as questões políticas e as questões atuais. Então, para falar de evolucionismo, acho que um primeiro ponto é lembrar que no século XIX, quando os antropólogos evolucionistas estavam produzindo, pesquisando, Darwin, no campo da biologia, estava cunhando o termo evolução. A gente vai ver que a ideia de evolução social é um pouco diferente dos debates que se davam na biologia. Mas, de qualquer forma, o conceito de evolução para ambos os campos seria um processo de diferenciação que vai do mais simples ao mais complexo. E outra coisa que a gente pode pensar também é que nesse momento os antropólogos estão se perguntando como surge a cultura, qual é a origem da cultura humana, como que os seres humanos começam a simbolizar e significar a sua vida, né? Como que surge a vida social. E isso faz a gente lembrar de uns debates que estavam acontecendo nos séculos 17 e 18, quando a gente pensa autores como Montesquieu, Rousseau, que estavam trabalhando em torno daquelas oposições estado de natureza, contrato social, lei natural, a sociedade, né? Como que ocorre essa passagem da natureza para a cultura, da natureza para a sociedade. Então, todos esses debates são debates que antecedem a antropologia e que a antropologia vai beber bastante deles para desenvolver suas reflexões. Um outro debate importante era a polêmica entre monogenismo e poligenismo. Mono de um, poli de muitos e genismo de genética. Então existe uma polêmica se a humanidade tinha várias origens genéticas diferentes, o que faz com que a gente diferencie mais os seres humanos entre si, ou se a humanidade se constituía como uma única espécie. E a tradição da antropologia é vinculada à perspectiva do monogenismo, justamente porque os antropólogos estavam interessados na diversidade cultural que emergia da unidade biológica, né? Então também sempre tem essa oposição, uma constatação de que nós constituímos uma unidade biológica enquanto humanidade, enquanto espécie, mas ao mesmo tempo pipocam várias formas de cultura e de sociedade. Então, a antropologia está vinculada à ideia de monogenismo. Nesse vídeo, a gente vai falar dos evolucionistas unilineares, uma única linha. Então, os antropólogos evolucionistas acreditavam que as sociedades evoluíam numa única e mesma linha, segundo uma mesma história. Então, nesse sentido, a gente vai ver mais para frente que as sociedades representariam estágios dessa evolução social. No segundo vídeo, a gente critica essa ideia. Então, quais eram os primeiros temas que os antropólogos evolucionistas se interessavam? Por exemplo, os sistemas de parentesco. Como que as sociedades organizam o seu parentesco? E outra questão eram as instituições políticas, né? Então o Morgan, que é um antropólogo evolucionista britânico conhecido, Lewis Morgan, ele estudou os iroqueses, que é um povo da América do Norte, localizado na região dos Grandes Lagos e no que hoje se conhece como Nova York. E ele estudou justamente as terminologias e as formas de organização do parentesco desse povo. E muitos antropólogos estavam interessados em entender as formas de organização do parentesco nas culturas e sociedades humanas. E um dos debates, uma das polêmicas, tinha a ver com dois conceitos difíceis: matrilinearidade e patrilinearidade. Então, o que é isso? Matrilinearidade seriam as sociedades que a descendência é organizada e passada através da linha materna, ou seja, das mulheres. E sociedades patrilineares são sociedades onde a descendência é passada através da linha paterna, né? O oposto.
E seria algo que a gente está mais acostumado a ver hoje em dia quando a gente pensa os romanos e outras sociedades ocidentais, que passam a propriedade, por exemplo, através da linha dos homens e não das mulheres. E alguns antropólogos tinham a hipótese de que nos primeiros tempos, nos primórdios da humanidade, as sociedades eram matrilineares e não patrilineares. Então existem algumas explicações sobre isso. Uma delas é a seguinte: por conta da dificuldade de encontrar comida nos primeiros tempos, as sociedades passaram a praticar o infanticídio feminino, para ter menos gente para comer por conta da escassez. E isso fez com que tivesse menos mulheres do que homens. E essa escassez de mulheres fez com que muitos homens se juntassem a uma única mulher, né? Nas suas relações sociais e associações sexuais. E isso fez com que não se pudesse identificar a paternidade de muitas crianças que nasciam. E só podia identificar a maternidade porque eram menos mulheres que homens. Então isso fez com que as sociedades se organizassem, transmitindo a descendência pela linha materna. A patrilinearidade, ou seja, as sociedades que se organizam e passam a descendência e a prosperidade pela linha paterna, teria surgido junto com o surgimento da instituição do casamento. Ou seja, os grupos sociais passaram, no contato que estabeleciam entre si, a trocar mulheres para que ocorram os casamentos. Junto com o surgimento das sociedades patrilineares, surge também algumas noções, como a noção de propriedade privada, não é à toa, e também a noção de herança. Nesse contexto, então, o Morgan, fazendo seus estudos sobre os iroqueses, começou a comparar os iroqueses com outros povos, como, por exemplo, com o povo Ojibwa, também dos Estados Unidos, mas também no que hoje é conhecido como Canadá. Os Ojibwa estavam ali nessa região. E ele começou a comparar as terminologias de parentesco, ou seja, como que esses povos classificavam os membros dos seus arranjos familiares com as terminologias de parentesco de grupos asiáticos. E ele concluiu algo que já é pressuposto e sabido por nós hoje, que os primeiros povos que habitaram a América vieram por meio de migração da Ásia. Então, essa conclusão aconteceu no campo da antropologia e, ao mesmo tempo, de outras ciências que também estavam pensando sobre isso. Então, a antropologia evolucionista fazia muitos estudos comparativos. Os antropólogos comparavam formas de organização social, formas de expressão cultural, dentre outros aspectos, justamente para encaixar essas sociedades em uma linha evolutiva para entender como que a sociedade humana, de um modo geral e bem megalomaníaco, evolui da forma mais simples até a forma mais complexa. E os primeiros antropólogos entendiam que as origens da sociedade humana estavam justamente nos arranjos familiares, por isso esse foco no parentesco. Mas tinha um outro tema que suscitava muito as reflexões dos antropólogos, e esse tema é a religião. Só que as formas religiosas são muito variadas de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. E em meio a essa variedade toda, um antropólogo chamado Edward Taylor, também britânico, ele chegou à conclusão que durante o processo de evolução, um princípio passou a ser algo em comum dentre as várias formas religiosas que existem, que é o princípio na crença em uma essência espiritual que sobrevive à morte. E esse princípio vai se manifestar de várias formas, e na visão desses antropólogos, em formas primitivas e em formas mais desenvolvidas. E quais seriam essas formas religiosas primitivas? A antropologia pensa então a questão do animismo. O que seria o animismo? Esse sistema filosófico ou sistema religioso, como a gente queira chamar. É a crença de muitos povos de que toda a vida material, seja objeto, natureza, plantas, animais, o que for, é animada por espíritos. Então, os espíritos, a espiritualidade, os ancestrais, eles habitam o mundo material. O totemismo, sistema filosófico e religioso, tem como unidade o totem.
Depois eu vou estudar mais, eu acho que para fazer um vídeo só sobre religião, totemismo, animismo, mas vai exigir muito estudo. Mas a ideia do totemismo é a representação da vida social, da dimensão social por meio de elementos naturais. Então, existiam vários totens sagrados nessas sociedades, normalmente vegetais, plantas, árvores e outros animais. Esses totens tinham uma conexão com a dimensão do sagrado, por isso a gente pode falar em um sistema religioso. O totem, tentando traduzir, era como o símbolo sagrado de um clã ou de uma tribo, por exemplo, em muitos povos. Então, isso significa que, para além de ser um sistema religioso ou filosófico, o totemismo e as dinâmicas dos totens produziam várias interdições, como, por exemplo, pessoas que provinham do mesmo clã, ou seja, tinham o mesmo totem como seu símbolo sagrado, não poderiam casar. Então, os antropólogos fizeram uma relação entre o totemismo e a própria exogamia, exo de externo, né? Gamia de casamento. Então, da possibilidade de se casar só com pessoas de fora do seu grupo, de fora do seu clã, de fora da sua tribo. Então, quando a gente vai estudando antropologia e entrando em contato com as práticas e com os discursos de vários povos, a gente vai vendo um pouco essa questão da totalidade da vida, né? Como que as questões filosóficas estão conectadas às questões religiosas, que por sua vez geram formas de organização social e formas de parentesco, interdição de casamento, e por isso a antropologia começou a ver essa relação entre o totemismo e a exogamia, que foi esse conceito que eu acabei tentar aqui explicar para vocês, espero que tenha conseguido. E bom, o estudo das formas de animismo e das formas de totemismo fez com que o Taylor pensasse em uma linha evolutiva que iria, por exemplo, do animismo, passando pelo totemismo e por várias outras formas, chegando à ideia de alma como independente da materialidade. Né, do corpo, da materialidade, da concretude da vida material. Então, se por um lado, isso que eles chamavam de formas religiosas primitivas, religiões primitivas, dos selvagens e etc., entendiam o mundo do sagrado como bastante conectado ao mundo da vida material, à natureza, como expliquei na definição de animismo. Por outro lado, se a gente pensa a concepção cristã de alma, é bem diferente, porque o mundo espiritual passa a ser independente da vida material. E o que aconteceu foi que a antropologia passou a entender o animismo e o totemismo como etapas elementares, etapas primitivas do desenvolvimento da vida religiosa. Então, a gente já falou de parentesco, a gente já falou de religião, né? De família, de filosofia, e a gente está percebendo que os antropólogos evolucionistas estudavam os detalhes das formas de organização dessa sociedade, mas para hierarquizar essas sociedades numa linha evolutiva, numa linha de desenvolvimento humano da sociedade humana. O parentesco e a religião até hoje são temas centrais para os estudos antropológicos. Esse vídeo foi especificamente sobre a abordagem evolucionista desses temas. E no segundo vídeo eu vou continuar um pouco esses debates, porque ainda tem várias questões para trazer. Vou falar do evolucionismo que não é o evolucionismo unilinear, a gente vai ver no próximo vídeo. E também vou tentar fazer as críticas e fazer os links com a nossa situação atual. Fica ligado aí que em algum momento eu vou postar esse segundo vídeo.